senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode ir na sua plataforma de podcast preferida, é só buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Estamos em todas elas e também temos o nosso canal no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, tem conteúdo exclusivo em vídeo lá no YouTube. Então sempre fica o meu convite para que conheçam o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje nós vamos fazer uma análise de mercado e também uma análise de comportamento do consumidor aqui no Talk to Biz. Por que isso? Porque vamos falar sobre o mercado de apostas e jogos online. Ou seja, o mercado de bets, cassinos e seus derivados aqui no Brasil. Um mercado que hoje movimenta mais de 120 bilhões de reais por ano e que possivelmente se tornou um dos setores mais prósperos aqui na nossa economia. De acordo com algumas reportagens consultadas, hoje o Brasil seria o terceiro maior mercado do mundo em jogos de azar. Esse acaba sendo um tema derivado do nosso último Coin to Biz, porque essa discussão sobre apostas, sobre bets, sobre jogos online, depende de regulamentação e isso acaba esbarrando, entre outras coisas, no setor de videogames. A confusão já começa pela terminologia, pois em teoria jogos de azar são proibidos no Brasil, mas o mercado específico de bets, ou seja, de apostas, foi enquadrado de forma diferente lá na época do governo Michel Temer, embora ainda não tenha uma regulamentação própria. Então a gente tem o mercado de bets, que trata de apostas, ou seja, jogo de azar, mas temos os próprios jogos de azar, que em teoria, pelo menos, são proibidos no Brasil. E agora ainda temos os fantasy games, que são esses sites como Cartola e outros, onde os usuários simulam equipes esportivas escalando atletas reais e que ganham prêmios com base no desempenho real dos jogadores e times. E aí existem as iniciativas para regulamentar o setor, por exemplo, das bets, mas também dos fantasy games, que esses não querem de jeito nenhum ser confundidos com apostas e por isso tentaram, a partir de lobby e meio que na marra, entrar no marco legal dos videogames. Por isso o tema foi discutido no último Coin to Biz. E aí vem a coisa mais louca, porque nossos queridos videogames são enquadrados na legislação brasileira como jogos de azar, de certa maneira. E isso é uma insanidade tão grande que realmente gera essa confusão. A origem disso tudo provavelmente está na legislação antiga e, claro, desatualizada, porque antes eram classificados como jogos e diversões eletrônicas uma série de dispositivos que eram espalhados pelos espaços, pelos bares, pelos estabelecimentos por aí, como aquelas famosas máquinas de caça-níquel. Esses sim, jogos de azar de fato. Mas o texto acabou sendo interpretado como válido também para videojogos eletrônicos, como as primeiras máquinas de arcade, os tradicionais fliperamas, e daí acabaram servindo também para os videogames, o que coloca a tributação nos games em nosso país num patamar elevadíssimo, certamente o mais alto do mundo, cerca de 70% de tributação, só perdendo para armas de fogo e para cigarros. Então vejam como esse cenário já é complexo de partida, porque nós temos videogames, que é um mercado ok, todo mundo conhece, mas que depende de regulamentação própria para não ser encaixado em outras legislações, como uma adaptação forçada ali, que gera inclusive alguns problemas, como por exemplo a tributação inadequada. 2, nós temos o mercado de bets, que são jogos de azar, mas que graças ao lobby fugiram dessa classificação e agora buscam uma regulamentação
própria, inclusive com proposta aí recente do Ministério da Fazenda prevendo 18% de tributação, enquanto os videogames ainda estão na casa dos 70%. 3. Temos os jogos de azar que em tese são proibidos, mas correm solto por aí, tanto no mundo físico quanto no virtual. E 4, agora temos os fantasy games, que não são exatamente apostas no sentido estrito do termo, mas que se comportam de maneira muito similar e com toda certeza também não são videogames. Disso a gente não tem a menor dúvida, mas querem entrar ali no marco legal dos videogames para fugir da regulamentação e da tributação das bets, muito provavelmente, ou de uma regulamentação própria. Então vejam que na essência esse já é um mercado confuso. E como nós vimos no próprio Coin2Biz, esses mercados confusos e não regulados são um cenário perfeito para picaretagem, para fraude, para lavagem de dinheiro e outros problemas que vêm a reboque. Mas eu nem vou entrar nesse mérito da regulamentação em si. Vamos deixar esse assunto em stand-by, pelo menos por enquanto, e vamos falar de economia e de comportamento de compra. E aí vamos focar então nas bets e nos fantasy games. As bets em especial cresceram absurdamente nos últimos anos. O segmento de apostas online cresceu 360% no Brasil entre 2020 e 2022. De acordo com estimativas, como a gente já falou, foram 120 bilhões de reais de faturamento em 2022 e esse número deve certamente crescer para 2023. O segmento de fantasy games é menor, foram 7,2 bilhões de reais no ano passado. Não por acaso há um movimento de manada na criação dessas plataformas. Nós temos dezenas de novos players e com a regulamentação saindo é provável que mais empresas entrem no setor, inclusive empresas estrangeiras que também podem se estabelecer por aqui. Sem falar no massivo esforço publicitário para atrair novos jogadores. Também não é à toa que tais empresas agora figuram entre os principais anunciantes do país, ao lado de grandes empresas automotivas, bancos e outras empresas de grande porte. Quem a gente mais vê anunciando hoje no cenário brasileiro são essas plataformas de bets. Você pode estar imaginando até que eu sou contra o mercado de apostas, mas na verdade não. Enquanto entretenimento eu não vejo qualquer problema, mas o que eu questiono é que com tantas coisas que precisamos desenvolver na nossa economia, o que temos de mais próspero é justamente um segmento meio que rasteiro como esse, que além dos problemas de saúde potenciais, porque é mundialmente já reconhecido que pode gerar vício, o jogo gera vício e dependência, esse é um setor que sempre andou de mãos dadas com os contraventores e com o crime organizado por aqui. Mas aí, para a gente entender esse fenômeno, é interessante notar qual promessa que essas marcas têm, qual a proposta de valor que está por trás desses serviços de apostas esportivas. E aí tem um ponto que fica muito claro. Existe uma promessa dessas marcas de riqueza que está embutido aí em todos esses setores que tentam transformar o jogo de azar em brincadeiras inofensivas ou, pior ainda, em possibilidades de investimento e de enriquecimento pessoal. Tanto que existe todo um segmento aí de picaretas, criadores de conteúdo, que tentam dar esse verniz mais técnico para essas atividades. Como eu disse para vocês, muitas vezes quase classificando essas plataformas de bets como uma possibilidade plausível ali de investimento. Eu até cheguei a brincar sobre isso no Coin2Biz com o nosso amigo Ítalo Cassini, né? Em um país tão carente de tudo, inclusive de educação formal, os negócios que mais prosperam por aqui são justamente o quê? Esses que trazem embutida essa promessa de riqueza e de superação no sentido financeiro e econômico do termo. Então são os cursos livres aí ensinando a como alcançar a riqueza de alguma maneira e todas as suas derivações, e agora as plataformas de apostas, de jogos e seus derivados online. Uma lástima.
Mas isso revela também muito o perfil do brasileiro médio, um perfil, infelizmente, também rasteiro. Com ou sem educação formal, um indivíduo em geral desqualificado e despreparado que vê no jogo não um entretenimento, mas um meio de tentar redirecionar o próprio destino. Olhando para as estatísticas, fica claro perceber isso. Em relação ao mercado de bets, somos top 3 no mundo, mas em qualquer outro indicador socioeconômico de fato importante, a gente fica lá no final da fila. Se a gente falar de distribuição de renda per capita, de nível de instrução e estudos, de capacidade de inovação, etc, 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 a gente está sempre lá atrás. Então, a situação lamentável não é pelo mercado de apostas em si, porque do meu ponto de vista poderia ser tudo isso liberado desde que com a devida regulamentação, inclusive os jogos de azar, também não sou contra os jogos de azar. O lamentável é por termos justamente esse setor tão bem desenvolvido, enquanto todo o resto é de uma penúria de dar dó. E aí fica óbvio também que para esse setor que não é regulamentado hoje, vira uma festa na floresta. Boa parte das empresas que atuam por aqui possuem sede fora, muitas delas em paraísos fiscais. Não são poucos os relatos de problemas sobre saques, operações duvidosas, de vez em quando um escândalo de fraude, mais recentemente até a desconfiança aí de uma potencial influência no resultado dos jogos. Enfim, eu estou deixando inclusive aí vários links das notícias e artigos que nortearam a produção desse episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo. E, aliás, tem um outro ponto que é até mesmo a transparência e como tais jogos e mecânicas poderiam ser auditados por serem todos eles de plataformas digitais. Tanto é que boa parte dessas próprias plataformas oferece inúmeros incentivos, como crédito em dobro, etc. Quer dizer, eles estão tão certos que os apostadores vão perder todo o seu dinheiro que isso nem é uma preocupação, pois seria o caso de alguém eventualmente quebrar a banca. Sem falar que um grande contingente desse público hoje são menores de idade, o que também torna esse assunto mais delicado, mais grave de certa forma. Eu sei disso porque atuo em colégio e vejo na prática como é que a garotada usa dessas plataformas o tempo todo. Como todas elas, como todos esses sites de bets acabam aceitando transações via Pix e não precisam necessariamente de um cartão de crédito vinculado, de alguma maneira a garotada consegue com mais facilidade acessar tais plataformas, movimentar recursos, injetar dinheiro, sacar dinheiro e por aí vai. Logo, por mais que do ponto de vista estritamente econômico seja importante a gente ter um mercado que se desenvolve tão rapidamente, por uma perspectiva mais de marketing, de inovação e até desenvolvimentista, esse é um dos setores mais rasteiros e indignos que nós poderíamos ter. Também do ponto de vista moral, a coisa toda é bastante questionável, porque eles acabam querendo vender o mercado de apostas para crianças e jovens como se fosse a coisa mais natural e saudável do mundo, uma brincadeira inofensiva, quando na verdade nós sabemos que não é. Portanto, essa reflexão de hoje é algo que já estava no meu radar aí há bastante tempo, porque não é de agora que chama a atenção como essas empresas estão ganhando dinheiro. Não por acaso contratam grandes atletas e grandes influenciadores, grandes personalidades para fazer propaganda, não por acaso estão aí anunciando nas principais plataformas de mídia, estão inclusive patrocinando equipes esportivas, não por acaso se tornaram alguns dos maiores anunciantes aí do país. Então, de fato, há uma movimentação financeira muito intensa. Por isso também você tem tantas novas plataformas chegando, porque todo mundo querendo uma fatia desse bolo que aparentemente ainda não parou de crescer. Mas é interessante a gente refletir por que essas plataformas, justamente esse tipo de mercado, se desenvolve tanto num país que
até há pouco mais de um ano atrás aí as pessoas estavam catando osso no lixo para comer, porque a gente vem de uma situação de crise econômica aguda. No entanto, o mercado de apostas vai muito bem, obrigado. Na verdade, nunca esteve tão bem. Então vejam que, olha como é que esse cenário é confuso. Eu tenho um país onde jogos de azar sempre foram proibidos. Apesar de proibidos, sempre existiram por aí, como qualquer um é capaz de averiguar no seu próprio dia a dia. E aí cria-se uma nova categoria, que são as apostas online, que não criou essa categoria aqui no Brasil. Isso já existia por aí fora e, do meu ponto de vista, é um mercado ok, né? Não é essa a questão. Mas aí cria-se uma classificação específica aqui no nosso país para ela fugir dessa, vamos dizer assim, dessa potencial ilegalidade. Então, olha, agora não, tem apostas online, beleza. Só que, apesar de ter sido autorizado no governo Michel Temer, isso ainda não passou por uma regulamentação. Então, hoje não existe nenhuma regra para o setor e as empresas estão aí fazendo dinheiro. E fazendo dinheiro porque muita gente joga e passou a entender aquilo ali, e acho que esse é o ponto talvez mais problemático da coisa, como uma possibilidade de ganho real, para além do entretenimento, mas como uma possibilidade ali que é muito da relação que o brasileiro médio tem com o jogo, de fuga da pobreza e de transformação social a partir do jogo. E isso virou um fenômeno gigantesco nos últimos 2 anos, e agora a gente tem aí, no atual governo, uns primeiros esboços para essa regulamentação, mas que também ainda não tem nada definido. Vocês vão ver aí pelas notícias que eu separei, a coisa ainda está em discussão, ainda está tramitando, e a gente ainda não tem nada tão definido assim. Então é bom que venha uma regulamentação, é importante que a gente tenha as diretrizes para o setor, inclusive pelo que eu li, né, dessa proposta do Ministério da Fazenda, existem diretrizes até publicitárias também de como eles devem anunciar, porque é claro que num país de gente miserável, que é o nosso, um país de economia subdesenvolvida, essas promessas de riqueza, da mesma forma que outras picaretagens, como esquemas de pirâmide, como esses cursos aí ensinando pelo YouTube como ficar rico, todo esse tipo de calhordice ganha muito destaque e acaba, mesmo num cenário geral, que seria um cenário de penúria e de poucos recursos disponíveis, mas acabam sendo mercados que prosperam justamente pela situação desgracenta em que a economia se encontra. E aí fica essa minha reflexão. De certa maneira, mesmo que eu não tenha nada contra o segmento de apostas e de jogos, para mim poderia ser tudo liberado, desde que com as devidas regulamentações e restrições, é uma tristeza que de tantas coisas que poderíamos ou desejaríamos ter para estar em algum top 3 mundial, justamente seja essa modalidade na qual nos destacamos, enquanto que em praticamente todo o resto o Brasil e a sua economia acaba falhando miseravelmente. Mais uma vez, nada contra o segmento de apostas ou de fantasy games, eu acho que vale a liberação de tudo, mas a velocidade e a forma como esse mercado se desenvolve talvez seja a maior prova da nossa decadência em diversos aspectos: econômico, mercadológico, educacional e moral. E, é claro, não são videogames. Bets, fantasy games, não são videogames. Eles que busquem a sua própria regulamentação e não tentar se encaixar na categoria de videogames. Essa sim é uma categoria ética e super saudável para tentar fugir da regulamentação própria. Deixo aí vocês com essa reflexão para a semana. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo. Você encontra o Talk to Biz em todas as plataformas de podcast
da atualidade, basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você vai nos encontrar. E você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. E aquele recado de sempre, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão, aos seus estudos, compartilhe e indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando conteúdo e conhecimento qualificado a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.